Então, bora lá. Gente, me confirme então se vocês todos conseguem ver aí a minha apresentação. Sim. Estamos vendo sim, não. Belezura. Então, a gente vai dar sequência, né, às nossas aulas. A gente já trabalhou os mapas anatômicos, né, onde a gente falou as estruturas e as funções de cada órgão do sistema reprodutivo masculino e feminino. A gente já falou sobre os hormônios envolvidos na reprodução, daquelas bem blogueirinha. Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre essas duas outras aulas. Essa é a terceira aula, então, que vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Uma aula bastante importante, né, tendo em vista que o público-alvo das minhas aulas são sempre adolescentes, enfim, a gravidez precoce também ela pode se tornar um problema, e então a gente deve, né, aprender como evitar, como se prevenir, quais os melhores métodos, né, então, sempre lembrando, galera, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Às vezes uma mulher se adapta com um jeito, um homem se adapta de outro jeito, então não existe regra, certo? Mas existem, então, algumas coisas, a eficiência, modo de usar, como é que usa, se funciona, se não funciona, e eu quero trazer essa clareza aqui para vocês, tá? Então, a qualquer minuto, vocês podem me interromper, pode perguntar, pode falar, dona, eu vi na internet, porque sempre vai ter, né? Eu vi na internet um negócio assim, assim, assado, é verdade, é mentira, então dá até para chamar essa aula de mitos ou verdades sobre os métodos contraceptivos, porque tem tanta desinformação, gente. Muita gente que usa enganado, que usa de maneira errada, porque não sabe mesmo como usar. E por esse assunto ser ainda tabu para muitas famílias, para muitas culturas, enfim, eu faço questão de trazer isso com clareza, com conhecimento científico, para que vocês tenham uma vida saudável, que saibam se prevenir, enfim, tá bom? Então, vamos começar do começo, do mais básico até os mais complexos métodos contraceptivos, tá? Na sala de aula, né? Por isso que é ruim o EAD. Na sala de aula, eu trago para vocês um modelo de cada, eu deixo vocês manusearem, aí isso estimula a curiosidade de vocês, né? Tanto da camisinha masculina quanto da camisinha feminina. Então, lá na escola, eu tenho um exemplar de cada e vocês podem conhecer, né? Por quê? Muitas pessoas não conhecem ou não têm acesso à camisinha feminina. Aqui em Monte Alegre do Sul, ela é distribuída no posto de saúde. Em outros lugares também, mas ela é mais difícil de encontrar. Não são todos os postos que têm ela a disponibilidade do público. Às vezes você tem que pedir, enfim. Então, acredito que a camisinha masculina seja mais comum para vocês. Para quem já tem, né, uma vida sexual ativa, muito provavelmente já teve contato com a camisinha masculina. E galera, curiosidade sobre as camisinhas, né? Tanto a feminina quanto a masculina. Elas são o único método contraceptivo que previnem contra as doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis e contra a gravidez. Então, aqui eu trago para vocês, ó, a eficiência dela é muito alta, né? Contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje em dia chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, e contra a gravidez. Então, a eficácia dela é uma das mais altas, é um dos melhores métodos contraceptivos que a gente tem, justamente por conta dessa eficácia. Mas por que ela é tão eficaz assim? Porque ela é um método de barreira, que a gente chama. E o que é um método de barreira? Bom, você vai estar encapando, né, o pênis ou o canal vaginal e não vai estar deixando esses espermatozoides chegarem até o óvulo. Então, essa barreira, ela é muito eficiente contra a gravidez e contra as doenças sexualmente transmissíveis. Não tem o contato pele com pele. Por quê? Quando, no ato sexual, né, quando ocorre a penetração, vai acontecer, e isso em todas as relações, tá, gente? Seja homossexual, né, homem com homem, mulher com mulher, enfim. O ato sexual em si, ele gera muito atrito. E o atrito vai causar microcortes no canal vaginal, no pênis, no ânus, enfim, seja qual a prática sexual que você estiver praticando, o ato sexual ele vai gerar microcortes. E esses cortezinhos que vão permitir a troca de fluidos corporais. O que é isso? Troca de sangue. Então, o espermatozoide, o líquido seminal, entrar em contato com o sangue da mulher, né, através desses microcortes.
ou entre mulheres, ou entre homens, enfim, os líquidos corporais, por isso que eu falo no abrangente. E aí a contaminação pode ocorrer ali. Tendo um plástico, né, entre as paredes de um com o outro, isso impede a contaminação. E é por isso que a camisinha, ela é distribuída gratuitamente em todos os postos de saúde, pelo SUS, enfim, porque a eficiência dela é muito grande e ela não é muito cara, quer dizer, não é que ela não é muito cara, ela não é muito cara para um grande sistema, né? Se você não for pegar no posto e comprar na farmácia, vai ter variações gigantes, vai ter camisinha super barata, de 4, 5 reais, até camisinha de 30 e tantos reais. Então, assim, eu coloco aqui a acessibilidade dela fácil, justamente porque ela tem distribuição gratuita. Se você não tiver dinheiro para comprar, o próprio sistema de saúde faz essa distribuição, beleza? Aqui eu já respondo, né, um mito que muita gente me pergunta, professora, a camisinha do posto, ela tem uma qualidade menor do que a camisinha que é comprada na farmácia? E eu respondo para vocês, não, galera, não tem. A eficiência das duas é a mesma, beleza? O que pode acontecer é que essas camisinhas que a gente compra, né, essas camisinhas gourmets que a gente compra na farmácia, ela tem às vezes, né, texturas diferentes, sabor, gosto, cheiro, cor, ela é mais fina, ela é mais isso, ela é mais aquilo, tem um retardante, né, de ejaculação, muitas vezes, aí vai, né, vira todo um mercado em cima do prazer sexual. E aí, sim, existem as diferenças, mas com relação à eficiência, ambas são iguais. Qualidade, ambas são iguais. O que muitas vezes acontece para isso gerar esse mito, né? Ai, camisinha do posto não presta, não. Gente, camisinha, tanto masculina quanto feminina, ela é um plástico muito sensível, um látex. Então, assim, muitas vezes as pessoas armazenam ela de maneira errada ou colocam ela de maneira errada e aí dizem que ela não funciona. Então, vamos lá. Armazenamento da camisinha. Ela não pode ficar muito tempo no bolso da calça, né? Que você vai andando, vai atritando. Isso pode desgastar a camisinha. Na carteira, né? Coloca lá na carteira e deixa 1 ano, 2 anos. Gente, não. Camisinha é para uso imediato. Você pega, tira ela lá do seu armário, né? Ah, eu vou sair hoje com alguém. Põe na bolsa, põe na carteira, tira de um lugar seguro, né? Onde você guardou lá e leva. Aí tudo bem, mas ficar muito tempo em locais assim, tomando sol, esfriando, esquentando, não é legal, tá bom? A maneira de colocar elas. A camisinha masculina, ela é um pouco mais simples, né? Ela precisa ser colocada quando o pênis já está ereto, tá bom? Isso é muito importante, galera. Muita gente coloca a camisinha quando o pênis não está, né, ereto completamente, pronto para o ato sexual. E aí vai ter problemas, porque pode ter escape de sêmen, né? Quando ela não é colocada de maneira correta, pode ter esse escape de sêmen. Então, só colocar a camisinha no ato sexual mesmo, né? Quando o pênis já estiver ereto. E outra, aquela pontinha em cima, ele é um reservatório de espermatozoide, tá? Não pode deixar ar ali em cima. Então, você segura geralmente pela pontinha, não sei a câmera aqui está bem posicionada, mas enfim, você segura pela pontinha da camisinha e desenrola ela, certo? Aquilo ali, ele é um reservatório de espermatozoide, então não pode deixar ar em cima. Show? Desenrola toda ela até a base do pênis e aí pode ter o ato sexual. Terminou? Tira a camisinha e joga fora. Galera, joga fora no lugar correto, tá? A natureza, a rua, o matinho, não é lugar de camisinha usada, pelo amor de Deus. Primeiro porque tem contaminação. A gente nunca sabe quem usou aquele negócio. Vai jogar assim, uhul, não, né? Embrulha no papel higiênico, joga no lixo. Na privada, galera, não também. Nossa, eu fico possessa. Por quê? Depois os peixes lá do rio vão respirar espermatozoide humano, vão comer camisinha. Não, não, não. E outra que também se arrebenta todo o sistema, né, de tratamento de esgoto com plástico ali. Então, destinação correta para camisinha é lixo sólido, é junto com o lixo do banheiro, enfim, tá?
Então, terminou de usar, destinação correta. Professora, eu posso usar a mesma camisinha para 2 atos sexuais, né? 2 transas seguidas? Não, galera, ela é uma vez, beleza? Usou uma vez, tira e joga fora. Vai ter o ato sexual de novo? Coloca outra, tá bom? Justamente por causa da maneira correta de colocar, por causa do reservatório de espermatozoides, porque já tem que colocar a camisinha com o pênis ereto, tá bom? Então, sempre o uso correto vai favorecer essa eficiência maior. Então, muitas vezes a galera fala assim, mas a camisinha não é eficiente, a camisinha estourou, a camisinha isso, a camisinha aquilo. Também precisa ver qual é a forma de uso, né? Se está colocando errado, se está usando certo, enfim. Sobre a camisinha feminina. Ela é um pouquinho mais difícil de colocar, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aí meu mouse, né? O mouse andando para lá e para cá, sim? Sim. Beleza. Essa parte aqui, ó, esse aro de silicone mais interno, isso aqui vai ter que ficar encaixado no colo do útero. E por isso ela é um pouquinho mais complicada de usar, porque essa parte interna ela tem que ficar encaixada no colo do útero e essa parte toda ela vai ficar envolvendo o canal vaginal. E a abertura vai ficar aqui para fora do canal vaginal. Então tem prós e contras, né? A questão da camisinha feminina. Contras. A primeira coisa é que ela é um pouquinho mais difícil de usar, não é absurdo, nossa, extremamente difícil, não. Ela vai exigir que a mulher se toque, que a mulher se sinta, que ela saiba onde é o colo do próprio útero, enfim. Então, a colocação dela é um pouquinho mais complicada, né? Tem gente que diz que não se sente muito à vontade, né? Porque ela é bem grande aqui na frente, enfim. A camisinha feminina, gente, ela pode ser colocada horas antes do ato sexual. Então, por exemplo, vai para balada, né? E sabe que lá vai encontrar o crush, sabe que de lá já vai sair, né, para outro lugar, enfim. Já pode pôr a camisinha feminina, então ela pode ficar aí umas 6 horas dentro do corpo, né? Então você pode colocar bem antes do ato sexual e retirar depois do ato sexual tranquilamente. E a favor, né, os prós, é que ela, primeiro, protege tanto quanto a camisinha masculina, ela dá uma independência, né, para a mulher. Muitas vezes os parceiros, né, os homens se recusam a colocar camisinha, não quero, não vou, não gosto, é assim, assim, assado, e a mulher, então, tem a chance de falar, bom, então eu coloco a minha camisinha, né, caso isso não aconteça. Para as profissionais do sexo, galera, que é um tema super polêmico e que a gente encara de uma maneira preconceituosa ainda na nossa sociedade, né? As prostitutas, enfim, que são um público-alvo de muitas doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Com a camisinha feminina, elas têm a liberdade de elas colocarem. Então, se os parceiros, né? Se os clientes não quiserem colocar a camisinha masculina. Então, são vários os pontos positivos da camisinha feminina. E naquele canal que eu disponibilizei para vocês, da Alana, lembra aquela ginecologista que estava falando sobre o DIU, enfim, não sei se vocês chegaram a ver esse canal que eu pedi para os representantes colocarem no grupo. Ela fala que o relato de algumas pacientes de que esse anel aqui fora, ó, ele fica na altura do clitóris e acaba estimulando, ou seja, dá uma sensação de maior prazer durante o ato sexual. Então, tem vários prós, né? Vários pontos positivos da camisinha feminina, vários pontos também da camisinha masculina, né? Pela praticidade, enfim. Então, é um dos métodos mais seguros e eficazes na prevenção aí de doenças e da gravidez. Show de bola? Gente, vocês têm dúvidas sobre as camisinhas? Agora é a hora. Ô, dona, Diz aí. se tipo, o homem for usar a masculina e a mulher usar a feminina, é melhor ou dá bosta? Ai, ótima pergunta! Dá ruim, galera. Sempre que vocês forem usar camisinha, é uma por vez. Por quê? Se o homem usar a masculina e a mulher usar a feminina, o que vai acontecer? No atrito vai ser látex com látex. E plástico com plástico atritando, eles furam. Então,
um método desses, ou a masculina ou a feminina, você já vai estar protegido. Show? Então, ótima essa pergunta. Nunca usar duas, ou mesmo duas masculinas, né? Às vezes o menino tá com tanto medo de engravidar a garota, enfim, ou homens, né? Tá muito com medo de um contaminar o outro, que usa duas camisinhas. Então, não, galera, não precisa. Uma camisinha só já basta. Mesmo que o homem coloque duas, também vai ter esse atrito e não vai ser legal. É sempre uma por vez. Ótima pergunta. Quem mais, gente? Tá tranquilo? Camisinha é um método bem comum, né? A gente já tem contato com ela, acho que desde os anos iniciais do fundamental. Eu não sei se na escola de vocês existia educação sexual, se vocês já conversavam sobre isso ou não, mas ela é um método bastante comum, tá? Me lembrem o ano que vem, se a gente voltar presencial, de mostrar para vocês a camisinha feminina que eu tenho lá na escola, para vocês manusearem, entenderem como ela funciona, tá? O próximo método anticoncepcional que eu trago aqui para vocês é a pílula, a famosa pílula anticoncepcional, que eu acredito que já expliquei um pouquinho sobre ela quando eu falei sobre os hormônios envolvidos na reprodução, né? Então, como é que ela funciona? Ela é uma proteção hormonal, então ela vai enganar o nosso cérebro, dizendo que as nossas gônadas ou testículo, né? No caso aqui das pílulas femininas, né? Os ovários já estão produzindo os hormônios, as gonadotrofinas, e o ovário não precisa mais produzir esse hormônio. Então, o cérebro vai mandar um recadinho para o ovário falando: ovário, não precisa produzir esse hormônio porque já tem essa dosagem na corrente sanguínea. Já tendo essa dosagem na corrente sanguínea, o ovário não produz os hormônios, não ocorre a ovulação. Sem a ovulação, que é o amadurecimento do óvulo, não existe possibilidade de engravidar. Beleza? Então vamos lá. Cada mulher tem uma dosagem hormonal específica. Show? E, portanto, cada pílula tem uma dosagem hormonal específica. Não é só porque a minha melhor amiga está usando a XYZ que eu vou ter que usar a mesma que ela. Então, muito cuidado com a automedicação, tá? Porque falando de hormônio, a coisa fica um pouco mais séria, não é um remédio qualquer. As pílulas anticoncepcionais, elas não previnem de doenças, tá? Então, se você tá com medo aí de uma gravidez ou quer regular o seu ciclo, né? A pílula anticoncepcional é indicada, mas ela não previne contra doenças durante o ato sexual, tá? Bom, alguns mitos e verdades, né? Que as meninas me perguntam sobre pílula anticoncepcional. A primeira coisa delas é se pílula engorda. Pílula não engorda, galera. O que engorda é o nosso hábito de vida. Geralmente as meninas começam a tomar pílula quando começam a namorar, né? O primeiro namorado, enfim. E aí, o que que muda? Antes de final de semana, você ia arrasar na academia, você ia andar de bike, você ia... Agora você fica vendo série com o namorado. E aí não gasta tanta energia, né? Não gasta tanta... Não vai queimar gordura, enfim, e isso que acaba engordando. Então, é o hábito de vida e não a pílula anticoncepcional que vai engordar. Dona, mas a pílula anticoncepcional, ela pode ajudar na retenção de líquido? Em alguns casos, sim. Ah, mas então você falou que não engorda, mas estou retendo líquido. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dependendo do organismo, do metabolismo da mulher, esses hormônios, eles vão ajudar na retenção de líquido. Então, a mulher dá uma inchadinha. Nada muito sério, tá, gente? É só ela manter a rotina de exercícios, só continuar bebendo água, continuar com a sua rotina, que depois o corpo ele se acostuma, tá bom? Mito. Ah, já ensinei para vocês também como se usa, né? Não pode esquecer nenhum dia, né? E tomar sempre no mesmo horário, justamente porque o cérebro ele vai fazer diariamente essa medida da dosagem hormonal. Se um dia não tiver, o outro tiver, outro não tem, outro tem, o cérebro vai ficar meio maluco e vai falar assim: ovário, produz aí porque tá estranha essa coisa. E aí ela não vai ter tanta eficiência, tá? Se você esquece um dia, esquece dois, pula, toma no horário errado, enfim. A eficiência dela é relativamente alta na prevenção da gravidez, tá? De 96 a 98% quando tomada de maneira certa. Porque se você toma
Porque eu já ouvi até gente dizendo que toma as pílulas anticoncepcionais após a relação sexual. Gente, não, né? Ela é para ser tomada diariamente no mesmo horário, não é só após a relação sexual. Então, tem muitos tabus ainda com relação ao uso das pílulas. Precisa de uma orientação adequada, porque senão realmente a eficiência ela diminui, né? Então, os métodos, eles existem e precisam ser tomados com os devidos cuidados. Preço das pílulas anticoncepcionais, elas podem variar de R$ 20 até R$ 150, a depender da dosagem hormonal, da tecnologia, do laboratório, tá? Do que você precisa. Então, às vezes, o médico vai fazer uma dosagem hormonal e vai ver que você precisa de um hormônio específico, e às vezes só uma ou outra pílula tem esse hormônio. Então, pode ser que o preço dê uma variada aí. Porém, a acessibilidade dela é bastante fácil. Você pode ir na farmácia e comprar, mesmo sem a receita, tá? Porque não é um medicamento que precisa de receituário do médico. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque se você é adolescente, você pode ir na farmácia mesmo sem ser acompanhada de um adulto e comprar sua pílula anticoncepcional, mas é ruim justamente por causa disso. Então, se você não passou por um médico, se você não fez o acompanhamento e você quiser ir comprar qualquer pílula, você pode, mas isso pode ter consequências para o seu corpício, tá? Por causa da dosagem hormonal de cada pessoa. Beleza? Dúvidas, perguntas? Diga lá. Ela pode regular a menstruação? Regula sim. Quem perguntou, Giovana ou Érica? Giovana. Giovaninha. Giovana, sim, a pílula anticoncepcional, ela regula a menstruação. Por quê? Porque ela tem uma dosagem hormonal fixa ali, né? Cada dia ela vai estar jogando no seu corpo a dosagem hormonal que o teu cérebro vai reconhecer. E aí, no final da cartela, vai vir a menstruação normalmente. Só que vem a menstruação sem que você tenha ovulado, tá? Então, não tem risco de gravidez. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre esse lance. Muitas meninas já na adolescência já começam a tomar pílula porque fica nessa ânsia, né, de regular logo a menstruação. Galerinha, na adolescência, o nosso corpo ele tá aprendendo ainda a produzir os hormônios sexuais. Então é super normal que o nosso ciclo seja instável na adolescência. Beleza? Então, às vezes vem um mês, aí pula 2, aí vem 3 meses, né? Aí vem aquela menstruação de 15 dias, e aí depois para. Então, logo ali, né, quando você tem as primeiras menstruações, hoje em dia isso tem acontecido cada vez mais cedo. Então, com 10, 11, 12 anos. A partir disso, até mais ou menos uns 18, 19 anos, a nossa menstruação ela não vai ser perfeita, padronizada, certinha, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Muitas vezes a gente já se afoba, né? Já toma a pílula rapidinho, assim, logo que começa a menstruar, para poder regular. Só que você tá meio que atrofiando o seu óvulo, o seu ovário, desculpa, porque ele tá aprendendo a produzir essas dosagens. Ele e o cérebro estão entrando em equilíbrio para ver qual é que vai ser a sua dosagem hormonal, como é que funciona isso, como é que as coisas se dão, né? A maturidade sexual, ela demora, né? O hormônio, as dosagens hormonais, elas demoram até se encaixarem. Então, sabendo disso, né, vocês vão poder fazer escolhas mais saudáveis aí para a vida de vocês. Beleza? Mais perguntas sobre a pílula? Não? Bom, aí eu trago para vocês a queridinha da juventude atual, que é um perigo. Atenção, né? Se eu tivesse se desse para editar o vídeo e colocar perigo piscando, assim, ó, eu colocaria um perigo piscando. Por quê? Vamos lá, vamos entender o que é a pílula do dia seguinte. Muitas pessoas usam a pílula do dia seguinte como se fossem essa pílula aqui. Só que elas são diferentes, galerinha. Olha essa daqui, ó. Essa daqui geralmente ela tem de 28 a 32 comprimidinhos aqui. Beleza? Que você vai tomando aos pouquinhos, um por dia e tal. Essas daqui, ó, elas vêm, às vezes ela é dose única, só vem um, e às vezes ela é dose dupla, né? Você tem que tomar uma num dia, outra no outro. Só que ela é uma bomba hormonal, beleza?
Porque ela vai precisar colocar o seu corpo em sinal de tem que menstruar em menos de tantas horas. Porque ela é uma pílula emergencial, ela não é um medicamento comum. Essa sim, ela deveria ser prescrita, né? Ter uma prescrição médica para uso. Só que não, o acesso dela, né? Você chega na farmácia e pede, eu quero uma pílula do dia seguinte, ou a pessoa vai te vender sem te pedir receita, sem te perguntar muito a idade, eu acho que eles perguntam, sim. Mas agora eu tô em dúvida, gente, se você tem que ter mais de 18 para comprar a pílula do dia seguinte ou não. Porém, a acessibilidade dela é muito fácil, mas ela é perigosa. Por quê? Porque ela pode te dar hemorragia, né? Ela é uma pílula hormonal que vai fazer com que suas contrações uterinas aconteçam, né? Com que se tiver óvulo lá, se tiver zigoto, não vai nidar e ela vai forçar a menstruação. Então, dependendo da dosagem hormonal, da pílula, da sua dosagem hormonal, pode ser que tenha uma hemorragia. Então, ela é bastante perigosa. E mesmo assim, a eficiência dela varia de 60% a 80%. Aí você vai falar, nossa, dona, pode ser então que eu tenha relação desprotegida, que eu tenha engravidado, e se eu tomar a pílula do dia seguinte, ela pode não funcionar? Ela pode não funcionar. A eficiência dela não é tão alta quanto outros métodos contraceptivos. Então, fiquem espertos. Mais vale prevenir do que remediar, né? Conhece esse ditado. Então, remediar é justamente tomar pílula do dia seguinte depois da relação. Previne antes, beleza? Então, ponto positivo e ponto negativo ao mesmo tempo. Ela tem um preço muito acessível. Ela pode variar aí de R$ 20 até R$ 150. E isso torna ela bastante acessível para uma boa parte da população, não é mesmo? A minha mãe trabalha em farmácias, a minha mãe é farmacêutica e ela diz que tem pílulas do dia seguinte mais baratas do que R$ 20, tá? E isso é muito, muito perigoso, problemático, porque não é caro, é bastante acessível para adolescentes e tal, só que ela é perigosa, beleza? Por outro lado, galerinha, ela é uma pílula de emergência, né? Então, se você é adolescente, teve a relação no período fértil, né? Acredita que está grávida, ela também pode ser uma maneira de evitar que você tenha, entre aspas, né, problemas futuros, porque uma gravidez indesejada aos 15, 16 anos é complicado, beleza? Então, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Muitas religiões criticam bastante a questão da pílula do dia seguinte, porque ela é pílula abortiva, isso e aquilo, mas assim, ela não é abortiva. Bom, o zigoto ele vai demorar um tempo até nidar no útero. E se você toma ela realmente no dia seguinte, porque não adianta, galera. Vamos supor, tive relação sexual hoje, acho que engravidei, vou tomar a pílula só no sábado, ou só na quinta, ou só na sexta, rodou. O nome é pílula do dia seguinte, porque ela tem que ser tomada até, no máximo, 48 horas depois do ato sexual. Beleza? Então, tem muita gente que toma a pílula do dia seguinte no terceiro dia, no quarto dia, e não tem eficiência, né, gente? Ela é pílula do dia seguinte, ela é antes que o zigoto, né, caso tenha tido a fecundação, antes que o zigoto chegue no útero. Se ele chegou antes dele nidar. Nidar é grudar na parede do útero. Beleza? Perguntas? Gente, deixa eu ir buscar uma água rapidão, peraí. Voltei. Pergunta aqui sobre a pílula do dia seguinte. Tranquilão? Acho que isso é tranquilo, Dana. Tranquilo Tá bom. também. Legal. Então,
aconselhem aí amigos e amigas de vocês para não ficarem usando pílula do dia seguinte à torta direito, né? Cada relação sexual desprotegida vai lá e toma pílula do dia seguinte. Não é aconselhável. O aconselhável é, no máximo, 2 pílulas do dia seguinte por ano. E eu conheço moçadinha que toma como se fosse de pirona, né? AS. Então, não, galera. Tomem muito cuidado, tá bom? Bom, e aí eu começo a trazer as novidades para vocês que talvez vocês nunca tenham visto, que são as injeções e implantes. As injeções e os implantes, eles são hormonais também, e eles funcionam como as pílulas. Então, vamos supor que você toma uma injeção anticoncepcional. Tem de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, a depender de qual medicamento, né, de qual anticoncepcional você vai tomar. Então, a injeção, ela é intramuscular e aos pouquinhos ela vai liberando os hormônios na sua corrente sanguínea, fazendo a função como se fosse da pílula, tá? Então, o seu cérebro vai identificar que aquela dosagem hormonal tá alta, e aí o seu óvulo não trabalha, seu ovário não trabalha, né? Não vai produzindo esses hormônios, e o seu corpo vai sendo enganado de que aquela dosagem hormonal tá ali, não vai ovular, não vai ter risco de gravidez. As injeções, galera, eu costumo ouvir muitos relatos de alunas que tomam e que têm efeitos colaterais. Então, que é um método, assim, bastante agressivo para o corpo. Quais que são os efeitos colaterais? Às vezes elas têm muita dor de cabeça, muitos enjoos, porque o hormônio é bastante forte. Às vezes, enfim, vai no posto, a moça aplica errado, aí fica, né, com hematomas, né, na bunda, geralmente, na parte de cima aqui da bunda ou no braço, enfim. Então, as injeções, elas são recomendadas por um médico, né? Caso a mulher não tenha essa disciplina de tomar todos os dias a pílula, então ela pode tomar uma injeção, e em alguns casos, a injeção é o que é o recomendado, tá? A depender aí do caso da mulher. Os implantes, né, são esses pequenos tubinhos que geralmente são colocados aqui na região do braço, né, aplicado por um médico também. Então, o médico vai inserir o aplicador aqui e ele é subcutâneo, então ele fica embaixo da pele, não é colocado por via cirúrgica, não. Não precisa de anestesia, não precisa de nada. O próprio médico, ele vai aplicar aí, vai colocar o implante. E como que o implante funciona? Ele também tem hormônios dentro dele, e ele vai liberando aos poucos esse hormônio na corrente sanguínea e vai fazendo a mesma função da pílula. Engana o cérebro, dizendo que já existem aqueles hormônios na corrente sanguínea e que o ovário não precisa produzir, e aí, sem o ovário produzir hormônios, não ovula, não tem possibilidade de gravidez. Beleza? A eficiência delas também é tal como a das pílulas hormonais, de 90% a 98%. Então, elas também previnem contra a gravidez. E aí, tem uma variação de preço, né? Por isso que eu coloquei aqui que a acessibilidade ela é moderada. As injeções, elas estão disponíveis pelo SUS, beleza? Ou você pode comprá-las, variando aí de 200 a 300 reais. Agora, os implantes, eles não disponibilizam pelo SUS. Você teria que fazer em clínica particular, em ginecologistas, né, médicos em particular. E aí, já não é tão acessível assim, né, custando aí de 600 a 1.300 reais esse implante. Então, é bastante caro, sim, por isso que eu coloquei uma acessibilidade mais moderada aí. Tudo bem? Vocês conhecem pessoas que tomam injeções anticoncepcionais também ou não? Como é que é? Primeira vez que tô vendo sobre. Jura? Sim. Nossa, que legal. E te suscitou alguma curiosidade, alguma coisa que eu não expliquei? Quanto tempo que tem que ficar com a fotinha de baixo? Ah, o implante? Isso. O implante ele pode durar 6 meses a 1 ano. Então, mesmo assim, você tem que fazer a troca dele, né? Ah, entendi.
É uma tecnologia nova também para substituir a injeção e para substituir a pílula, né? Que a mulher fica tomando todos os dias. Aí a mulher põe isso daqui e esquece. Pode ter relação que não vai engravidar, né? Porque a dosagem hormonal está sendo jogada ali na corrente sanguínea, só que precisa se proteger contra as doenças, né? Contra as infecções sexualmente transmissíveis, mas contra a gravidez, né? Na prevenção da gravidez, ele é eficiente. Legal, né? Bem diferente. Mais alguém, gente? Queria fazer algum comentário? Gostei, obrigada pelo comentário. Olha lá, uma novidade. Não? Então a gente segue. Tá tranquilo, beleza. Então, olha só, aqui eu dividi para vocês dois dispositivos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, depois vocês me contam, se vocês já ouviram falar sobre o DIU. O DIU, isso daqui é uma sigla, ele se chama dispositivo intrauterino, ou seja, é um dispositivo, é um objeto que fica dentro uterino, do útero. Existem dois tipos, ó, o DIU hormonal e o DIU de cobre. Eu vou nessa imagem aqui que fica mais fácil de vocês verem. Esse aqui é o dispositivo de cobre, esse daqui é o dispositivo hormonal. E ele vai ficar dentro do útero, intrauterino, nesse jeitão aqui, ó. E vamos lá, vamos ver como ele funciona. O cobre, ele é tóxico para os espermatozoides. Além disso, ele impede a nidação. O que é essa tal de nidação? É quando o óvulo, ele já fecundado, né, se transforma no zigoto, ele vai colar na parede do útero, vai enraizar, formando a placenta, e assim a gravidez pode se desenvolver. Esse ato do zigoto colar na parede do útero é o que a gente chama de nidação. Quando o zigoto nidou, aí sim a gravidez começa, beleza? Então, o DIU de cobre, ele impede a nidação do zigoto no útero. Ele impede que a gravidez se desenvolva. Então, perceba, ele não vai evitar a fecundação. Então, ele vai evitar a nidação. Então, se a pessoa tiver relação sexual, vai ocorrer a fecundação, só que não vai acontecer a nidação. Então, é em outro estágio, tá? Mas mesmo assim, ele ainda é eficiente contra a gravidez, né? A eficiência dele pode ser de 90% a 98%. Ah, professora, existem casos de mulheres que engravidaram mesmo usando DIU? Lembra daquele 1%? Wesley Safadão nunca foi tão feliz ao fazer aquela música. 99% anjo, mas aquele 1%, galera, aquele 1%, olha, dá trabalho. Então, pode acontecer. É baixa a possibilidade? É baixa a possibilidade, mas pode acontecer. Beleza? Então, qual que é o preço, né? A acessibilidade dele? De 80 a 200 reais, um DIU de cobre. Ai, professora, mas eu posso ir no posto e pedir? Pode ir no posto e pedir. Não necessariamente eles vão ter de imediato, assim. Você vai ter que agendar a colocação desse DIU. Por quê? Porque só os médicos ginecologistas é que podem fazer a aplicação do DIU dentro do seu útero. Geralmente é feito sem anestesia também e algumas mulheres relatam que dói bastante. Por quê? Porque o médico ele vai ter que introduzir o aplicador, né? Dentro, vai ter que passar pelo canal vaginal, vai ter que passar pelo colo do útero e vai soltar o DIU dentro do útero, porque ele é um dispositivo intrauterino, beleza? Então dizem que a aplicação é um pouco incômoda, tá? E só um médico pode fazer isso. Esse fiozinho aqui em azul, ó, ele fica para fora do colo do útero. E aí é por ele que eles vão ver se tá tudo certo, se tá ok, se ele tá na posição correta, enfim, tá? Então, o DIU de cobre, ele vai impedir a nidação. Aqui, ó, o fiozinho fica saindo por aqui, ó, tá vendo? Depois, na hora de retirar, galera, não é só puxar esse fiozinho, não, tá? Depois, para retirar, o médico também que tem que retirar. Show?
O DIU hormonal, ele é o dispositivo intrauterino também, mas ele não vai agir como o DIU de cobre, ele vai agir como as pílulas hormonais, ele vai ficar liberando hormônios ali, vai ser absorvido pela corrente sanguínea, o cérebro vai falar para o ovário, não precisa produzir hormônio, já tem essa quantidade de hormônio, e aí não vai ter ovulação, beleza? Então, o dispositivo é parecido, mas o funcionamento é diferente, beleza? A eficiência também bastante alta, o preço variado também, de 80 a 200 reais, e a colocação, apesar de ele ser hormonal, também só pode ser feita por um médico, tá bom? Um médico, uma médica. Show? DIU de cobre e o DIU hormonal. Vocês já ouviram falar disso também? Conhecem alguma mulher, mãe, tia, parente, alguém que usa DIU? Já falaram sobre isso? Nunca conheceram, nunca ouviram falar? Olha que legal isso. Eu já ouvi falar e conheço uma mulher que tem. Legal. Eu tenho algumas amigas que têm também o DIU, e uma delas, inclusive, me relatou um ponto contra, né, o DIU. Ela disse que as cólicas menstruais aumentaram muito depois da colocação do DIU. E isso é uma coisa que as mulheres realmente pensam bastante antes de usar esse método contraceptivo, porque às vezes algumas já têm cólicas muito fortes. Imagina você usar um negócio que ainda vai piorar as suas cólicas. Então, a colocação dele tem que ser estudado com cuidado, tem que fazer acompanhamento ginecológico, acompanhamento médico, para ver se é o método mais indicado para você ou não. Beleza? Mas também é aquela coisa, né? Uma vez colocada o DIU, você pode ter a relação e que a eficiência vai ter ser ali de 90% a 98% para não engravidar, beleza? O DIU de cobre, galera, ele tem durabilidade de até, no máximo, assim, uns 10 anos. Então, você pode colocar e ficar bastante tempo com ele lá. O DIU hormonal, um pouco menos. Agora, eu não vou lembrar de cabeça para vocês quanto tempo o DIU hormonal ele pode ficar dentro do corpo. Mas o DIU de cobre, ele pode ficar bastante tempo ali. E vai ser eficiente do mesmo jeito. Tá bom? E o diafragma? Esse aqui pouquíssima gente conhece, muito pouca gente conhece mesmo o diafragma, e ele é um método bastante antigo, né? Ele surgiu na década de 70, né? 60, 70, e aí ele foi perdendo o uso, né? As pessoas foram desencanando do diafragma e usando outros métodos contraceptivos. Então, o que é o diafragma? O diafragma é essa película de plástico, né? Que é colocada pela própria mulher no colo do útero. Então, antes da relação sexual, ela coloca o diafragma aqui no colo do útero e ele vai ser o quê? Um método de barreira, assim como a camisinha. Ele vai impedir que os espermatozoides passem para cá, chegando aqui aonde o óvulo vai estar. Beleza? Então, como é que funciona? Você pode colocar ele imediatamente antes da relação ou bastante antes, igual a camisinha feminina. Lembra que eu falei que você vai para o bailão, vai para a balada, então você já pode sair de casa com o diafragma também. Então, você pode colocar ele bastante antes na sua casa, no conforto do lar, e ir, né, para onde você for. Se você sabe que vai ter a relação sexual depois, você já pode ir preparada, beleza? Colocou, aí pode ter a relação normalmente, você só vai poder retirar o diafragma depois de 8 horas da relação sexual. Beleza? Então vamos supor que eu tive relação sexual hoje, agora, 10 horas da manhã. Então eu só vou poder tirar ela no fim da tarde, à noite, o diafragma, beleza? Porque tem que dar esse tempo para os espermatozoides ou escorrerem ali pelo canal vaginal ou morrerem devido à acidez do canal vaginal, mas só então você pode retirar, tá bom? Tanto que ele não tem uma eficiência tão alta assim. Olha a eficiência dele, ó, pode variar de 60 a 90%. Professora, então quer dizer que mesmo eu tirando 8 horas, até 8 horas depois da relação sexual, eu ainda posso engravidar? Olha que loucura, gente. Pode, sabe por quê? Porque o espermatozoide, ele fica vivo no corpo da mulher por até 72 horas.
são 3 dias. Então, eles podem resistir até 3 dias dentro do corpo da mulher, o espermatozoide. Beleza? Então, por isso que o diafragma ele não tem uma eficiência tão alta assim, né? Porque você também não pode ficar 3 dias com o diafragma ali, porque tem líquidos, né? O útero, o canal vaginal, eles trocam líquidos normalmente, enfim, é bastante complicado. Pode ter a contaminação, né? Então, o preço, galera, eu coloquei aí uma interrogação para vocês, porque eu procurei em todos os sites que falavam que vendiam diafragma e eu acabei não encontrando. Por isso eu coloquei que a acessibilidade dele é difícil. Por quê? Porque por não ser um método muito usado, né, a disponibilidade deve ser verificada na sua unidade básica de saúde. Eu já andei conversando lá em Amparo, né, o meu atendimento de saúde pelo SUS é lá em Amparo. Conversei com a ginecologista que me atende, falei que eu sou professora de biologia, queria trazer, né, mais métodos para mostrar para vocês, para ter em sala de aula, e ela me disse que é muito difícil mesmo de conseguir. Poucas mulheres pedem o diafragma como um método contraceptivo, e a Semina é a única fabricante aqui no Brasil. E eles também não têm indisponibilidade, eles fazem. A Semina é a indústria, e eles deixam nas farmácias para poder vender. Em todas as farmácias que eu procurei, não tinha também. Então, a acessibilidade dele é bastante difícil. Então, a gente pode até começar um movimento aí, né, de exigir diafragma nas unidades básicas de saúde, que é um método contraceptivo, depois você é reutilizável, né, você lava e guarda o diafragma, e, e a eficiência dele é relativamente boa. Beleza? É claro que se você conhece o seu período fértil, o seu ciclo menstrual, é muito mais fácil de você usar ele com segurança, né? Sabendo que você não vai estar aí no período fértil, enfim. Mas a acessibilidade dele é bastante difícil. Então, a gente teria que pedir, pesquisar um pouquinho mais para poder conseguir um diafragma. Aqui vocês estão vendo que existem vários tamanhos, né? Porque vai depender também do tamanho do colo do útero aqui. Cada mulher tem o seu tamanho, umas são maiores, outras são menores, e por isso precisa fazer um estudo, né, do tamanho do colo do útero para pedir um diafragma correspondente, do tamanho ideal. Dúvidas, galerinha? Alguém já tinha ouvido falar de diafragma? Só Eu acho que ouvido falar. eu acho que eu já tinha ouvido Só falar ouvi também, Dan. falar na escola, eu acho. Mas não sabia como ele era, como usava, essas paradas tudo, não? Não. Beleza. Então aqui eu até trouxe uma foto de como Não, ele fica aqui, ó, encaixadinho, protegendo o colo do útero. Porque aí vai ter a penetração, né? O pênis vai estar por aqui. Se o homem ejacular por aqui, o espermatozoide não vai conseguir passar para dentro. Show? Muito loucos esses métodos contraceptivos que já inventaram, né? Só que a minha pergunta para vocês é a seguinte, e isso acho que a gente, não sei se foi na turma de vocês ou em outra. A mulher, ela tem um número determinado de óvulos e ela vai ovular uma vez por mês. O homem, ele pode, a cada ato sexual, ele pode eliminar milhões de espermatozoides. Se ele quiser ter relação 10 vezes por dia, 10 vezes por dia, ele vai eliminar milhões de espermatozoides. E aí a minha pergunta é, por que os métodos contraceptivos são sempre referentes à mulher e não ao homem, se é ele que pode ter um montão de espermatozoides diariamente e a mulher só tem um óvulo uma vez por mês? Fica essa pergunta aí para vocês. Por que será, hein, gente? Alguém faz alguma ideia? porque é a mulher que vai gerar o filho, né? Coitado. Tá. Então a tentativa é proteger a mulher porque é ela que vai gerar o filho. Beleza. Tem mais alguns motivos. Quem mais ousaria dizer? Por que tantos métodos pensando nas mulheres e poucos métodos pensando no homem? Ficaram pensando, né? Não sei, dona. Gente,
Justamente, né? Antigamente, quando ainda não existia, né, a Igreja Católica que chegou com a moral e os bons costumes e tal, quando a religião ainda não tinha uma permeabilidade social muito grande, quem fazia o controle da fertilidade eram as mulheres. As mulheres sabiam exatamente o período que elas estavam menstruando, essas coisas eram ensinadas de mãe para filha e tudo mais. Tanto que na época da Inquisição, as famosas bruxas, as mulheres que eram queimadas, eram as mulheres que tinham um controle da própria fertilidade, que sabiam técnicas, né, para prevenir a gravidez, ou técnicas abortivas, inclusive. Eram mulheres que tinham um conhecimento, né, de plantas, das plantas medicinais, enfim. E elas eram muito poderosas, porque uma mulher que consegue controlar o teu ciclo, ela tem o poder nas próprias mãos, né? Hoje em dia, a gente é todo mundo... A gente, né? Quem toma as pílulas, a gente é muito controlada quimicamente, né? A gente não tem mais essa noção de qual é o meu período fértil, quantas vezes eu menstruo num ano, como que é regulada a minha menstruação e tal. Não existe mais isso. E com isso, fica muito mais fácil de ter o controle sobre. Então, se a mulher não tem o controle, né, sobre a própria fertilidade, ela não tem o poder sobre a gravidez, sobre a prole, né, os filhos. E isso foi um rompimento, né, social para poder facilitar para os homens essa questão, né, tipo, eu que sou o homem da casa, eu que sou o macho, a gente vai ter a relação a hora que eu quiser e você só serve para reproduzir e essas coisas todas, né? Que a gente sabe muito bem que ao longo e historicamente aconteceram, né, com as mulheres. Então, vale a pena a gente pensar, estudar e financiar e ajudar e apoiar estudos para anticoncepcionais masculinos também, né? Por que não? Uma pílula masculina ou algo que interrompa a produção de espermatozoides por um tempo, não sei. Há uns 2 anos atrás, surgiu, né, uma pesquisa de uma pílula masculina, só que ela não foi aprovada pelos efeitos colaterais que gerava no homem. E aí é engraçado, né, porque a pílula anticoncepcional feminina, ela tem efeitos colaterais muito sérios também. Só que não, vamos controlar as mulheradas e o homem deixa sorto, deixa jogar espermatozoide por onde quiser. Então, essa pesquisa recebeu bastante críticas, né, por parte dos homens, claro, porque onde já se viu isso e aquilo, vai me deixar infértil? Não vai deixar infértil, só vai pausar por um período a produção de espermatozoides, e é isso que a pílula faz, né, ela pausa por um período a produção de óvulos na mulher. Então, vale a pena a gente pensar sobre essas coisas, tá bom? Aqui eu trago um outro método anticoncepcional que eu já vou dizendo que ele é ineficaz. Ele não tem eficiência comprovada cientificamente, beleza? Mas para vocês saberem que ele existe. Então, coito, a palavra coito é o sexo, né? É o ato sexual. Então, o ato sexual é interrompido. Como ele funciona? Então, é o ato de não ejacular dentro do corpo da mulher. Então, tá rolando o ato sexual, mas quando o homem percebe que ele vai ejacular, ele retira o pênis e ejacula no ambiente, ao invés de ejacular dentro, né, no canal vaginal da mulher. A eficiência é zero, galera. Por quê? Porque precisa ter muito autoconhecimento, muito autocontrole e muito cuidado, né? Então, assim, zero eficiência. Se você não está querendo engravidar e não vai ter nenhum outro método de prevenção, apenas não ejacular dentro do corpo da mulher, tome cuidado, porque a eficiência aí é pouca, é baixa, tá? Preço eu não coloquei, porque isso é uma prática sexual, isso não é um método, né? Acessibilidade eu colocaria como difícil, porque justamente precisa ter um autoconhecimento e um autocontrole muito grandes. Geralmente, quando a gente está iniciando a vida sexual, né, principalmente na adolescência, a gente não tem autocontrole, a gente não tem cuidado, a gente não tem autoconhecimento para saber de fato quando é que vai vir a ejaculação ou não. Então, eu coloco aqui para vocês saberem que existe, mas eu não recomendo.
tá? Usem camisinha, que é bem mais seguro do que apenas não ejacular no corpo da mulher, tá bom? Serve para, por exemplo, quando você já está casado, quando você já tem uma relação estável há muito tempo, para não ficar usando camisinha todas as vezes. Enfim, isso é uma decisão bastante do casal, sabe? E vale a pena dizer também, né? Aproveitando que a gente está falando em decisões coletivas. Galera, sexo só com consentimento, tá? E essa fala vai bem para os meninos. Se a mulher disse não, agora eu não quero, não, não, não é não. Não é sempre não. Deixa quieto, abafa o caso, vai no banheiro, dá uma masturbada lá para passar a vontade, para baixar o fogo, porque se a mulher, né, seja sua namorada, sua companheira, sua ficante, sua crush, conheceu agora, se ela disse que não quer ter ato sexual, não force, não insista. Tudo bem? Porque sexo é uma coisa que precisa de consentimento. As duas pessoas precisam estar querendo que a coisa aconteça, tá? Se a mulher ou uma das partes não quer que aconteça, não forcem jamais, tá? E isso é ética, é caráter, é moral, tá? É respeito para com a outra pessoa que você tá ali se envolvendo sexualmente, tá bom? Nenhuma prática sexual ela deve ser forçada, ela deve ser sempre consentida, deve ser prazerosa para as duas partes. Homem e mulher, ou homem e homem, ou mulher e mulher, todo mundo tem que consentir fazer o ato sexual. Tá bom, gente? Isso eu acho muito importante a gente falar, principalmente numa cultura como a nossa, né, que enaltece o estupro, o sexo forçado, a pornografia, enfim. Então, fica aqui o meu sincero pedido para que todo mundo só tenha ato sexual se for consentido, se for prazeroso, se quiser ter. Se não quiser, isso pode ser acusado como uma violência sexual, como um estupro mesmo, assim, sabe? E aí tem que ser denunciado, enfim, tá? Mesmo casamento, tá, gente? Muitas vezes eu ouço, nem não quero mais, mas né, tô casada, tem que fazer, o marido quer, não, não. Gente, não. Sexo, ele só tem que ser consentido. Se um não quer, dois não brigam, lembra do ditado? Então, precisa existir o respeito, tá? De ambas as partes. Dá pra gente ir mais um? Que tá acabando essa aula, acaba 8h30, né? A famosa e famigerada tabelinha. Galera, antes de falar sobre a tabelinha, eu quero contar a história da tabelinha. Porque hoje em dia ela é colocada como um método contraceptivo, mas o surgimento dela é para engravidar. Então, por isso, a tabelinha, ela não é tão eficiente para prevenir gravidez. Ela é feita para engravidar. Ela é colocada principalmente, né, pelas as questões religiosas, enfim, para você saber exatamente o período onde você está fértil, para poder ser aquele período para ter relação, para poder engravidar mesmo. Então, a tabelinha é justamente, né, o cálculo do período fértil da mulher. E aí você pode, sabendo esse período, não ter relação sexual nos dias em que estiver ovulando, beleza? Então, o período fértil é quando o óvulo está saindo do ovário e vai traçar sua jornada até o útero. Esse período é o período fértil, tá? A eficiência é quase zero, porque, como eu disse para vocês, na adolescência, o nosso período fértil, ele ainda está muito incerto. A gente tem um ciclo gigantão, depois a gente tem um ciclo curtinho, a gente menstrua muito, às vezes a gente ovula, às vezes a gente não ovula, então a tabelinha, ela só é possível ser feita quando você tem um padrão, quando você já conhece o seu padrão menstrual, quando você não toma pílula, né, que aí o seu corpo está trabalhando normalmente, e você conhece esse padrão ovulatório. Sabendo o seu padrão ovulatório, aí você consegue ter noção dos dias em que você pode ter relação ou não, caso você estiver ovulando, né? Se você não quiser engravidar, você não tem relação sexual nos dias que você está ovulando, beleza? De novo, acessibilidade. Há que se ter muito autoconhecimento. Na adolescência, é muito mais difícil fazer um controle, né?
um controle contraceptivo natural, que a gente chama de tabelinha, porque isso não é padronizado. Aqui, galera, ele coloca, né, uma tabelinha de 28 dias, e aí o que eu digo para vocês é o seguinte: muitas mulheres não conseguem ter esse controle, né, essa percepção da fertilidade, porque a gente conta o tempo de maneira errada. Nós, mulheres, nós temos 13 menstruações ao longo de um ano, e não 12 como os meses são. E é por isso que muitas mulheres ficam confusas na hora de contar o seu período fértil, ou contar a menstruação quando vai vir, não sabe exatamente quando vai vir, quando não vai. Porque os nossos meses, eles são irregulares. Um mês tem 28 dias, que é o caso de fevereiro, depois tem 30, 31, 30, 31, e a gente fica perdido no meio desse tempo. Se a gente faz uma tabela, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver onde está a minha câmera, que aí eu mostro direitinho para vocês. Se a gente faz uma tabela com 13 meses e de 28 dias, né? Aí eu coloco aqui os meses e os 28 dias. Eu consigo ter um padrão muito mais fiel do tempo, né? Da contagem de tempo. Então, se vocês quiserem fazer tabelinha, ou mesmo ter a noção da percepção, né, fértil de vocês, façam 13 por 28 e não 12 meses. Façam 13 meses. E aí depois eu posso explicar para vocês como começa a contar, se eu vou me perder nessa contagem, não perco, mas isso traz para a gente exatamente a noção da fertilidade. Claro, quando a gente tem um padrão de ovulação, na adolescência é um pouco mais difícil, beleza? E aí, para a gente terminar, eu queria perguntar para vocês, porque isso eu já falei lá na nossa primeira aula, queria que vocês me explicassem os métodos cirúrgicos, que são a vasectomia e a laqueadura. Quem vai se disponibilizar aí para explicar para nós? Vocês já sabem isso, hein? Quem assistiu minha aula lá pelo YouTube vai saber também. Não é, dona, uma cirurgia de interrupção de espermatozoide e de espermatozoide? O que acontece na vasectomia, então, já que você está falando aí dos espermatozoides? Onde que é essa cirurgia? Ai, dona, agora eu não lembro, mas eu sei que o homem ainda pode ter relação sexual, acontece o prazer, só que não vai ter os espermatozoides. Muito Acontece a bem. interrupção. Isso, na verdade, eles cortam o ducto deferente, que é exatamente que liga, né, o testículo ali, o epidídimo, à uretra. Então, quando eu interrompo o canal deferente, eu não tenho mais a ejaculação com espermatozoides. O homem vai ejacular, ele vai ter prazer, ele vai ter ereção peniana, só que não vai ter a eliminação de espermatozoides. Muito bem, então a vasectomia é o interrompimento do ducto deferente, eficiência aí quase 100%, porque é um método cirúrgico. Dá para fazer pelo SUS? Dá para fazer pelo SUS, mas dá para fazer particular também. A acessibilidade é moderada, porque o homem precisa ter uma certa idade, já ter alguns filhos, não dá para chegar e falar, quero fazer vasectomia. Beleza? E a laqueadura, gente? Alguém lembra? Se a vasectomia é no homem, a laqueadura é na mulher, beleza? E como que funciona? Vai lá, alguém abre o microfone aí. Era eu, mas eu ia falar que era na mulher só. E que acontece lá na mulher? Ai, eu não lembro agora. Ô, Então Dani, vamos. Oi. se eu não me engano, a laqueadora ela vai tapar as. Não, não sei se as tubas uterinas. É isso? Perfeito. O médico vai fazer um corte ali, vai interromper as tubas uterinas, e aí o óvulo que sai do ovário para poder chegar no útero, ele não vai ter passagem. Então a laqueadura é justamente interrompe as tubas uterinas, antigamente chamada trompa de falópio. Então ele vai interromper a tuba, o óvulo não tem como passar, o espermatozoide não tem como subir, e aí não tem a gravidez, não tem a fecundação, né? Não tem o encontro do óvulo e do espermatozoide. Muito bem. Então, é assim, né? Um método cirúrgico, eficiência de quase 100% também, porque é cirúrgico.
Existem alguns critérios para a mulher também pedir a laqueadura pelo SUS, né? Ela tem que ter mais de 35 anos, já tem que ter pelo menos 3 filhos, ou uma condição socioeconômica baixa, tá certa de que ela não quer mesmo mais ter filhos. Não dá para você chegar lá com 15, 16 anos e falar, quero fazer laqueadura. Eles não vão fazer. Precisa cumprir alguns critérios, beleza? Ô, Gente, Dana, oi. não existe 2 tipos, a abdominal e a vaginal? Que eu já vi, tipo, num site falando que tinha 2 tipos, sabe? 2 tipos de intervenção cirúrgica, tipo, um faz pela barriga, o outro faz por dentro, ou 2 tipos de cirurgia, tipo, um vai fazer na tuba, o outro vai fazer em outro lugar, é isso? Não entendi direito. Eu acho que é, tipo, 2 tipos que você pode fazer, sabe? Você escolhe. Eu acho que é isso, eu não sei muito bem, mas eu vi que existe, sabe? É uma chama abdominal e outra chama vaginal. O que pode estar sendo. Agora, eu não tenho certeza para te responder, tá? Mas agora você falando abdominal ou vaginal, o que pode acontecer é fazer a intervenção pela barriga mesmo, e aí o médico corta as camadas, né? E faz a laqueadura na tuba uterina, ou pode ser por dentro também. Então, enfia os instrumentos, né, pela abertura do canal vaginal e faz a cirurgia ali. Eu acredito que ambas são na tuba uterina, porque é o lugar da laqueadura ali, para impedir a passagem dos óvulos. Mas eu vou confirmar então e te falo, tá bom? Ok. Legal. Gente, mais alguma pergunta sobre os métodos contraceptivos? Alguma curiosidade? Alguma crise existencial? Alguma pergunta que se você não fizer, você não vai dormir à noite? Acho que não. Tá todo mundo tranquilo? Muitos de vocês já conheciam esses métodos, outros de vocês nunca viram falar, mas deu para entender que existem várias possibilidades para prevenção de doenças e prevenção de gravidez, não é mesmo? Sim. Deu para entender que se você quiser se prevenir, tem muitas maneiras de você se prevenir, né? Gente, deu as nossas 8 e pouquinho, vou me preparar para a aula com a próxima turma. Queria agradecer a participação de vocês. Ai, fico muito feliz quando tá todo mundo por aqui. 12 alunos, meus maravilhosos, estou morrendo de saudade de vocês. Um super beijo e a gente se vê semana que vem com mais curiosidade, mais coisas sobre a reprodução humana, tá bom? Beleza. Super beijo Beleza. para vocês. Beijo, dona. Falou. Beijo. Ai, gente, antes de vocês Tchau. saírem, deixa eu parar aqui a gravação, senão dá errado.